condensados de conteúdo, de valores, que não tinha como celebrar tudo de uma vez só. Aqui nós temos a celebração, que na verdade não é a celebração do lava-pés, né? Missa do lava-pés, é missa da instituição da Eucaristia e do sacerdócio. Mas ficou conhecido como lava-pés, né? Pelo gesto, o símbolo às vezes fala mais do que as próprias palavras, né? Mas não é missa do lava-pés. É a missa da instituição da Eucaristia e do ministério ordenado, porque Jesus é uma coisa impressionante. Além dele ter deixado a Eucaristia, tomai e comei, isto é meu corpo que é dado por vocês, isto é para a posteridade, então ele usou esta metodologia de tornar-se alimento, não é? Também usou a metodologia para que esse alimento fosse produzido. A metodologia do ministério ordenado. Quando disse aos discípulos, fazei isto em memória de mim. Então ele delega aos discípulos a responsabilidade e a metodologia para tornar a Eucaristia, o pão e o vinho, aqueles mesmos elementos que ele usou. Tem uma pergunta sobre isso. Antes disso, só um detalhe. A lavar os pés dos discípulos representou a humildade de Jesus, é isso? Não só a humildade, o serviço de Jesus. A maneira do seu reinado. A maneira da sua doação. Não é? Jesus, depois de celebrada com os discípulos a ceia, ele coloca um avental e vai lavar os pés dos discípulos. Depois da ceia? Depois da ceia, certo. Não é antes. E este lavar os pés tem um simbolismo. Um método, que era de escravo, simbolismo, né? E tal, não é? Para dizer, se eu que sou mestre e senhor, e de fato sou, lavei os vossos pés, muito mais vocês que são discípulos do mestre devem lavar os pés uns dos outros, porque é bom entender que antes tinha aparecido a mãe de 2 discípulos e pedido que Jesus colocasse, quando ele estivesse no reino, porque ela imaginava um reino no estilo humano, do rei Herodes, colocasse um filho à direita e outro à esquerda. E os discípulos estão com isto na cabeça, que Jesus ia reinar, que Jesus ia tomar um poder. Então aqui Jesus expressa outra maneira que é preciso entender. Mas por que esquerda e direita? Não entendi. Não, a mãe de 2 discípulos... Mas por que ela pede isso? Pensando o quê? Não, pensando no Jesus um rei à maneira de Herodes, que estaria no trono... Seria o braço direito e esquerdo dele. Isso, estaria ao seu lado, à direita e à esquerda. Certo. Não é? E aqui, aí quando vai lavar o pé de Pedro, e Pedro no primeiro momento se nega. O gesto de lavar, o que é normal, não é? Imagina, lavar os pés era um gesto de escravo, né? Um gesto que tinha na cultura da época, que quando chegava alguém importante na casa, ou chefe da família, os escravos buscavam a bacia para lavar os pés e etc., que era uma maneira de refrescar, de um pouco mais de limpeza e tal, né? Lembrando que na época não se usava sapato, nada, era descalço com sandália. Então, vinha todo sujo. Então, o gesto de lavar os pés nunca era do proprietário, do dono da casa. Sempre era do servidor. E Pedro fala, tu nunca lavarás meus pés, né? Pedro se assusta com este gesto, mas você é o mestre, você é o nosso salvador, você vai lavar os pés? E Jesus reage imediatamente e diz para ele, pois, se você não aceita este gesto de humildade, que vocês devem fazer também, então você não serve para comigo, né? O meu reino. Quem não se alinha nesta humildade, nessa simplicidade, não terá parte. E então Pedro vai falar, mas se é assim, então, né, o teu reino então, é tão importante tudo. Que você lave não só os pés, mas também a cabeça. Ele falou, não precisa, inteiro. Né? Não precisa, porque você já está no caminho. Tá. Então veja, tudo é uma dimensão simbólica muito importante. Passa, por favor. Acho que a próxima é a última. Não, passa para a última, para a ceia, por favor. Tá fora de ordem. Aí, pronto. Isso aqui é de Da Vinci, né? A última ceia. Aí, então, aquele ato que a gente viu lavar pés foi depois disso. Depois da ceia. Aqui ele institui a Eucaristia. Isso. Né? O pessoal mandou muita gente com dúvida quanto a isso. O que simboliza? O pão é a carne e o vinho é o sangue de Cristo. Não é que simboliza. Aqui tem uma diferença gigantesca entre a teologia católica e a teologia não católica, a teologia protestante, a teologia evangélica. No mundo não católico, o pão e o vinho são símbolos, representam, apontam para, né? Fazem lembrar
a ceia. Na Igreja Católica não é assim. Desde a sua origem, a Igreja não trata a Eucaristia como símbolo. Trata a Eucaristia como realidade. É a atualização do mistério de Cristo. Porque, segundo a visão da Igreja Católica, Jesus não disse: tomai e comei para lembrar de mim. Não. Tomai e comei, isto é o meu corpo que é dado por vocês. Não é? Então aqui tem uma diferença muito grande e quem participa ativamente sabe disso. Nós não tomamos a Eucaristia para lembrar de Jesus. Tomamos a Eucaristia que é Jesus. É a atualização do mistério. Tomai e comei, isto é o meu corpo. Fazer isto em memória de mim. A memória não é no sentido só de lembrar. É memória comparando assim, por exemplo, hoje você estuda um texto para uma prova e lá na hora você tem que lembrar, você tem que atualizar aquilo dali, fazer uso daquilo como real. Então a Eucaristia é assim, a Eucaristia é uma realidade, não é a dimensão simbólica. Certo. É diferente de outra coisa. Por exemplo, se eu pego esta imagem, ela não é real, ela é simbólica. Ela simbaluma, ela me remete. Sim, do latim quer dizer que une as duas coisas. Então, isto aqui é uma fotografia que pode ser de papel, de gesso, de madeira, de cimento, enfim, depende da qualidade do artista, da sua característica. E isso me faz lembrar do personagem. Assim como a foto que eu tenho da minha mãe, que você também tem, que faz lembrar. Não é o caso da Eucaristia. Eucaristia não é para lembrar de Jesus. Eucaristia é para se alimentar de Jesus. Tomar e comer, isto é o meu corpo que é dado por vocês. Por isso, para nós, cristãos católicos, a Eucaristia é a fonte da vida cristã e também o ápice da vida cristã, de onde o cristão vê o horizonte mais largo. Porque nós temos na liturgia da Santa Missa duas grandes mesas ou dois grandes altares. O altar da palavra, a mesa da palavra, que aponta o caminho. E o altar da Eucaristia, que alimenta o cristão católico para fazer, para percorrer este caminho. Então não é só para lembrar. Não é uma lembrança, não é simbólico, é real. Então aqui ele lembra, aqui então ele faz a Eucaristia do pão e do vinho. Lembrar como real. Como real. Isso. Né? Fazer isso, mas essa parte você não fala na missa, fazer isso em memória de mim? Em memória de mim, exatamente. Uma memória neste sentido, não de lembrar do passado. A ceia judaica era uma lembrança da saída do Egito. Mas Jesus não pega o cordeiro, as ervas amargas para lembrar da saída do Egito, da fuga do Egito. Não. Ele pega pão e vinho, modifica os elementos e diz: tomai e comei, isto é. Isto é o meu corpo, é o meu sangue. Isto. Não é para lembrar a saída do Egito. Isso aqui é a antiga aliança que agora é atualizada já em outra dimensão. Nova aliança, certo. E segunda coisa que ele institui aí é o sacerdócio, você falou? O sacerdócio. Por quê? Não basta você ter a Eucaristia. Quem é que vai consagrar a Eucaristia? Qualquer pessoa? Entendi. Esse foi o problema. Essa foi a situação. Quem é que vai consagrar isso? São os que estão aqui ou qualquer pessoa vai pegar pão e vinho, fazer uma oração e está consagrado? Tá vendo? E aqui inteiro deixou também a metodologia. Por isso a igreja, desde a sua origem, ela consagra presbíteros e ela dá a eles a delegação, depois dos estudos necessários e suficientes, e uma celebração específica, que chamamos o sacramento da ordem, que unge o presbítero com o óleo do crisma, que dá a ele a autoridade, a mesma que Jesus deu aos discípulos, a igreja dá, para que a partir dali ele consagre a Eucaristia para a comunidade. Antes de ser padre, isso. Ele tem toda a parte de estudo, esta ordenação é que o torna padre. Ah, tá, sim, ó, é necessariamente um padre, isso que perguntaram aqui. Necessário, não, obrigatoriamente. Quem não tem a ordenação não consagra validamente a Eucaristia. Como, por exemplo, você pode ver uma missa na televisão, numa novela. Por que aquilo não tem valor sacramental? Porque a pessoa não está credenciada, ela não está autorizada pela igreja, ela não recebeu o sacramento da ordem. Tem uma ordem que a autoriza a consagrar a Eucaristia. Tá, certo. Então, consagração da Eucaristia e consagração do clero. Ali, né? Do clero não ordenação. Ordenação.
terminados os estudos teológicos e feito todos os processos necessários que a igreja estipula, a pessoa é ordenada padre. A partir dali, ela tem vários elementos que implicam nos sacramentos, por exemplo, que são próprios do ministério ordenado. O sacramento da confissão. Isto é próprio porque foi o que Jesus delegou. Tu és Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja. A quem perdoardes os pecados serão perdoados. A quem não perdoardes não serão perdoados. Então tem uma delegação. Não é qualquer pessoa que vai passando e diz você está perdoado. Não tem autoridade para isso. Por isso essa autoridade é a igreja que dá. Uhum. Para consagrar a Eucaristia, a mesma coisa. Não é qualquer pessoa que pega pão e vinho consagra isso é a Eucaristia. Isso é uma ilusão. Isso pode ser na dimensão simbólica, como o mundo não católico faz, mas dentro da Igreja Católica não é assim. A pessoa está credenciada, está autorizada a fazer. Então tem toda essa beleza que envolve o ministério. Já uma pergunta aqui. Essa foto é de dia. Isso foi à noite, a última ceia, ou não tem relato sobre isso? Isto não tem nenhuma importância para a dimensão teológica. Nem relato sobre isso? Não, isso não tem nenhuma importância. Nenhuma. E nem quantos dias antes foi da morte, não, isso não... Porque este relato histórico, ele não tem importância na dimensão teológica, a não ser as dimensões do Jesus histórico. Isso é outra coisa, que Jesus de fato existiu, foi o filho de Maria como pessoa, que viveu em Nazaré, tinha um pai adotivo chamado José. Isso é o Jesus histórico, né? Agora, essa data cronológica, isto não... Ainda porque a data cronológica, ela, se analisar historicamente, ela é um problema. Porque o nascimento de Jesus não foi no ano zero. Não é? Se sabe que Jesus nasceu no ano 33 já, praticamente, né? Mas isso é uma outra discussão. Ele nasceu no 33? Isso é uma outra discussão, porque tem o nosso calendário que usamos, é o calendário gregoriano, então que foi montado depois. Tem uma defasagem. Então ele teria morrido no 66, então. Tem uma defasagem de data, certo, que os historiadores né, analisam isso. E aí tem os conflitos das datas. Por exemplo, se sabe historicamente que Pilatos coordenou ou foi governador do ano 26, mais ou menos, até o ano 36, por 10 anos, que foi este período ali que Jesus viveu. Mas não dá para você... Cravar, né? Cravar. Mas dá para cravar que Jesus encontrou com Pilatos. Isso é óbvio. Isso é tudo, óbvio. tudo. Tanto que o julgamento foi cara a cara, foi cara a cara. E esse aí, quem fez isso aí foi um artista, né? Leonardo da Vinci. Tem várias outras pinturas também, não é? Certo. Volta para aquela... Jair, depois disso, ele vai